Filipenses 4:7. Dá para projetar ali o Filipenses 4:7? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que está além do que você pensa, porque talvez o que você esteja pensando não lhe traz paz. Ela está além do entendimento. O coração também pode ser o centro das emoções, então ela está além dos seus sentimentos. Ela está além. E o que é mais lindo aqui que ela faz com a gente? Ela guarda. Diga comigo, ela guarda. Ela me guarda. Esta paz me guarda. Mas fala quem tomou todinho hoje, almoçou, jantou. Diga assim, esta paz me guarda. Agora sim, vamos para a palavra. Você ouve a palavra nesse filtro. Lucas capítulo 7, versículo 11 e diante. Lucas 7, 11. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Repita comigo essa expressão. Não chore. Diga. Não. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Repita comigo, tocou no caixão. Tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Repita comigo, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Muito bem. Eu vejo aqui algumas atitudes de Jesus, eu vejo algumas coisas que trouxeram ao meu coração a paz que excede o entendimento. Porque às vezes o entendimento, como eu disse, não me traz paz. Jesus estava numa cidade, passando por uma cidade, você lembra o nome dela? Naim. E ele se depara com uma situação muito triste, que comoveu o seu coração, porque era uma situação de grande comoção, não só para o coração de Jesus, mas também para aquela pequena cidade chamada Naim. Uma mulher viúva não tem marido. Naquela época, a mulher não ter marido era um grande problema. Ela não tinha o seu provedor, ela não tinha o seu defensor, ela não tinha o seu ajudador, o seu companheiro, o seu parceiro. Mas quando ela perdeu o marido, ela ainda ficou com o seu filho. E o seu filho foi para ela o seu apoio. Aquele que continuava com ela, ela estava triste pela perda do marido, mas com um filho. Mas aconteceu algo terrível. Além dessa mulher ter perdido o marido, ela perdeu o filho. Uma viúva sem filho, uma mulher
só, sofrida. E a cidade, ao ver aquela situação, se comove. O texto diz que, quando aquele enterro estava saindo, no versículo 12, uma grande multidão da cidade estava com ela, porque a situação era extremamente triste, problema grave, de grande comoção, de grande tristeza. E aí é impressionante como Jesus passa, e aí eu fico me perguntando, isso é uma coisa minha, tá bom? Se no Waze que Jesus usava, se no GPS que ele usava, ele digitava assim, Naim, e aí ele poderia ver no trânsito, ali no mapa, algumas circunstâncias de antemão. Haverá uma mulher viúva sem o filho, haverá um paralítico à beira do caminho, haverá uma prostituta à beira do mar, haverá um lunático escondido dentro de um cemitério, eu não sei. Mas como Jesus é o Senhor de todas as coisas, eu não acredito que em nenhum momento ele foi pego de surpresa. Se ele sabe todas as coisas e ele é Deus, a Bíblia diz que ainda que a palavra não me chegou à boca, o que acontece? Ele já, antes de eu nascer, todos os meus dias já estavam. Quem tem a chave desse livro? Jesus. Então eu não acredito que Jesus estava passando por ali casualmente. Jesus sabia porque ele estava passando ali e sabia exatamente o momento de se passar ali. E aí isso me chama muita atenção, porque Jesus, ele tem essa capacidade de passar ou de se aproximar de nós exatamente no momento em que a tragédia se acomete sobre a nossa vida. Jesus tem essa capacidade tão linda e tão maravilhosa de ter o controle absoluto sobre todas as coisas e estar por perto nas horas mais tristes, mais difíceis, mais trágicas da nossa história. E é exatamente isso que acontece. Jesus está passando por Naim e o féretro, o enterro daquele jovem está passando e Jesus está próximo e ele vê. E aí vem algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse texto. Diz o texto, versículo 13, que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Sabe o que esse texto me ensinou hoje? Me ensinou que nos momentos de tragédia, de dor, esse Jesus que está ali propositavelmente, ele sempre tem palavras de consolo. E Jesus estendeu para aquela mulher palavras de consolo. Não chore. Não chore. Jesus sempre tem uma palavra para cada um de nós nos momentos difíceis. Às vezes a gente precisa tanto de uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de ânimo, nos momentos de crise, de orientação, uma palavra de orientação. E Jesus nesse momento diz para ela o quê? Não chore. Jesus sempre tem uma palavra, e quem caminha em vitória tem essa consciência que nos momentos mais difíceis da vida nós devemos recorrer a Jesus, porque Ele sempre tem uma palavra para a nossa tragédia. Escute-o, abra os seus ouvidos para ouvi-lo, abra os seus ouvidos para ouvi-lo de uma forma que exceda o seu entendimento e o seu sentimento. Não chore. E aquela mulher, eu imagino, devia estar chorando muito triste, desconsolada, inconsolável. Depois o versículo 14, você está comigo? O versículo 14 disse assim: aproximou-se e tocou no caixão. Além de Jesus, nos momentos propositais, que Ele se aproxima de nós, nas tragédias que acometem a nossa vida, além de Jesus se aproximar de nós nesses momentos e trazer uma palavra de ânimo, de consolo, de orientação nessas tragédias, Jesus sempre tem atitudes que podem trazer ânimo para o nosso coração. Jesus não tem só palavras, Jesus tem gestos, Jesus tem atitudes, Jesus tem ações que são capazes de entrar nas nossas tragédias mais profundas
porque você já deve ter ouvido isso. Palavra não resolve, quero ver fazer. Já ouviu isso ou não? Você já viu alguém falar alguma coisa para você e não fazer o que fala? Então este alguém com certeza não se inspira em Jesus, porque Jesus não só fala, mas ele age na mesma proporção do que ele é capaz de falar. As palavras de Jesus não são maiores e nem menores do que os seus gestos, e nem seus gestos são maiores ou menores do que as suas palavras. E aí diz o texto que ele tocou no caixão, ele teve uma atitude sobre a tragédia, e aquele lugar é lugar da tragédia, porque dentro daquele caixão tinha o quê? O que tinha dentro do caixão? Uma morte, tinha um morto. O morto estava ali, a tragédia estava, e ele toca na tragédia, ele toca no caixão, ele toca no morto, ele toca no ponto nevrálgico do problema. E aí mais uma vez ele diz para o jovem que estava lá dentro: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou, começou a conversar, mas o mais bonito, Jesus o entregou para sua mãe. Jesus entregou a tragédia para ela. Quando Jesus fala sobre a tragédia, quando ele toca, o que ele faz com a tragédia? O que ele faz? Me ajudem? Temos poucas pessoas hoje? Ele muda, ele acaba com a tragédia, ele acaba com o problema, ele acaba com a desgraça, ele dá um fim à morte, ele dá um fim à tristeza. Jesus reintegra a vida, Jesus estabelece paz ao caos, Jesus estabelece graça na desgraça, e Jesus devolve para a mulher o seu filho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu digo, Senhor, quantas tragédias eu passo na minha vida, quantas crises, talvez, com certeza, não como esta, porque essa tragédia é terrível de se pensar, mas Jesus ele tem a capacidade de tocar nos nossos pontos difíceis, nevrálgicos, doloridos, doídos, e quando ele toca, ele muda, e ele muda e devolve, transformado, curado, restaurado, vivo, com um novo propósito. Então, minhas irmãs, meus irmãos, quando esse texto eu li hoje na hora da chuva, quero que você saiba disso, foi assim, parece que isso saiu dessa Bíblia aqui, e se saltaram estes olhos, que já não estou enxergando tão bem agora, mas falou tão forte ao meu coração, num Jesus que fala, num Jesus que age, e num Jesus que devolve, num Jesus que reintegra, num Jesus que muda, num Jesus que transforma. E eu quero te dizer, não sei qual é a sua tragédia, talvez ela não esteja dentro de um caixão, ela esteja num outro ambiente. Ouça Jesus, deixe Jesus tocar, e com certeza permita que Ele te devolva o que você tem tanto colocado nas mãos dEle, curado, restaurado e transformado. Jesus interveio, diz o texto, Deus interveio. E este Deus é um Deus que intervém na nossa vida. Isso estava dito no versículo 16, nas nossas tragédias. Porque a especialidade de Jesus é transformar os ambientes e as situações de morte em ambientes e situações de vida. Por isso que a paz que excede o entendimento guarda a nossa mente e o nosso em quem? Em Cristo Jesus. Não desista, não desanime. Jesus tem palavras, Jesus tem gestos, e Jesus tem reparação para suas tragédias. Que Ele assim nos abençoe para a sua glória, hoje e sempre. Amém.